Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com Piero Contesini, cofundador e presidente da Azaz, uma das primeiras fintechs do Brasil focada para atender pequenas empresas e microempreendedores. Vamos receber também Marcelo Bastos, sócio-diretor da Farm, uma das mais importantes marcas de moda no Brasil, com 130 lojas próprias no país e 9 no exterior. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele fundou, ao lado do irmão, uma das primeiras fintechs do Brasil para atender uma demanda de pequenas empresas, microempreendedores. O ano era 2014. E mais de uma década depois, essa startup fundada em Joinville, Santa Catarina, recebeu uma série de grandes investimentos, incluindo da Vivo, do SoftBank, do Bradesco e, mais recentemente, foi responsável aí por um dos maiores aportes recente da América Latina, quando o fundo Bond investiu 820 milhões de reais no ano passado. Nós vamos conversar com Piero Contesini da Azaz. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Piero. Piero, o cenário macroeconômico, ele é muito sensível para as pequenas e as médias empresas, que é o público que vocês atendem, né, desde o início. Só que, no entanto, vocês têm crescido, né? Vocês atingiram, agora, maio, a marca de 500 milhões de reais em receita recorrente, com mais de 200 mil clientes. Qual que foi o segredo? Eu diria que não tem somente uma resposta para essa pergunta, mas nós nascemos em 2014 com uma missão muito focada e até certo ponto genuína de ajudar o pequeno negócio a reduzir o esforço que ele tem em receber dinheiro. E quando você analisa como uma pequena empresa, o que ela faz para sobreviver, o principal ponto que ela acaba fechando é por falta de dinheiro. Raramente é por falta de venda, raramente é por falta de produto, quase sempre é por falta de dinheiro no momento em que ela mais precisa. E a nossa ferramenta, ela nasceu com essa ideia de fazer com que um processo que levava dias passasse a levar minutos, para que o pequeno negócio pudesse focar nas suas atividades. E a gente foi evoluindo a ferramenta, entendendo as dores desse cliente, muito em receber dinheiro, mandar dinheiro, ter melhor fluxo de caixa através de crédito. Então, o que a gente fez? A gente tornou o pequeno empreendedor mais resiliente aos desafios do dia a dia com a nossa plataforma. Você falou de dor, você falou a palavra que bons empreendedores gostam de usar, porque a partir da dor do cliente, da dor do setor, que em geral vem grandes negócios. E vocês têm mais de 230 mil clientes, né? Então talvez você é uma autoridade, muito provavelmente você é uma autoridade sobre esse universo dos pequenos e médios empreendedores. Hoje, Piero, qual que é a maior demanda desses pequenos e médios empreendedores brasileiros? Eu diria que com certeza é aumentar sua produtividade, porque no final do dia nós estamos num cenário macroeconômico desafiador, e o quanto mais a PME consegue entregar o seu trabalho mais rápido, ser mais ágil, reduzir custos, mais aumenta a chance dela sobreviver no tempo. A plataforma de vocês, desde o início, é uma plataforma de tecnologia, é uma plataforma financeira que ajuda esses pequenos e médios empreendedores, né? Desde o fluxo do caixa. Esse é o business de vocês, é isso? Nós somos uma mistura do que você pode pensar com um banco, junto com um software de gestão e uma série de outras ferramentas para automatizar diversos processos do dia a dia dos nossos clientes. Então, a nossa razão de existir
é que ao nosso cliente utilizar nossa plataforma, seja pela web, seja por telefone, essa PME ela não tem a necessidade de ter uma conta bancária, de contratar um software de gestão, de contratar um software de CRM, de relacionamento com os clientes. Ele utiliza a nossa plataforma e a gente provém a todas as soluções, sendo nossas ou até de terceiros. Você falou de banco, você se considera um banco? Hoje nós somos classificados como uma instituição financeira, nós temos 2 licenças bancárias, uma de instituição de pagamentos e outra de sociedade de crédito direto, que as 2 juntas dão para nós a mesma possibilidade de prover serviços financeiros que um banco comercial pode fazer. Eu falei logo no início deste bloco sobre a série de investimentos que a startup do Piero junto do Diego, o irmão, vem recebendo ao longo do tempo, e o mais recente aconteceu há um ano, quando o Bondo, aquele fundo importante e conhecido, é um fundo dos Estados Unidos, né? Isso, da Califórnia. Aportou ali na startup, na fintech, 820 milhões de reais. O que foi feito com esse dinheiro? Nós tínhamos 3 usos principais, temos ainda. 1/3 é para aumentar o time, principalmente em engenharia e produto. Então, construir produtos cada vez mais rápido. 1/3 justamente... E contratar engenheiro. Aumentar a equipe. Então, 1/3 do capital é para isso. 1/3 é para capital regulatório, justamente como você bem entendeu, nós temos essa característica de banco, então a gente precisa deixar um dinheiro guardado como uma espécie de garantia para o Banco Central, e 1/3 para compra de outras empresas. Então vem aquisições aí. Estamos estudando e sempre procurando. Piero, você falou de contratação de pessoas, especialmente contratação de engenheiros. A gente já trouxe 2 vezes aqui recentemente esse tema de engenheiros no Brasil, porque a gente inclusive recebeu pesquisas sobre um fenômeno recente acontecendo no Brasil do baixo interesse pelo curso de engenharia no país. Tem até um número, 12%, que para mim eu fiquei impressionado com esse valor. Você percebe isso no seu dia a dia? Você que tem recrutado engenheiros no país? Temos bons engenheiros novos, jovens no mercado? Você está com dificuldade de contratar ou não? Sim, com certeza. Está com dificuldade? É difícil. A questão toda é que não é um problema no Brasil, é um problema do mundo. Então, no mundo todo, não existem engenheiros o suficiente para atender o que se precisa criar em termos de tecnologia. No Brasil, a gente tem um problema maior, porque você tem uma educação que não é tão estruturada, então você não incentiva os jovens a entrar em cursos de ciência, de tecnologia, de exatas, né? Então você tem um déficit maior. O que a gente faz muito, e eu diria que funciona muito bem, é que nós temos programas desde estágio, jovem aprendiz. Então a gente começa na base a ensinar jovens que ainda não estão no caminho de ciência a gostarem disso, e eventualmente quando eles quiserem ir para a faculdade eles já estejam com pelo menos uma ideia do que é virar um programador. Como eu falei no início deste bloco, a companhia foi fundada em 2014, mas a ideia vem antes, a ideia vem de 2010, né? Você e o seu irmão. E eu chamo a atenção porque o Brasil, nos últimos anos, né, na última década, virou um celeiro de fintechs, né? As startups do setor financeiro. Mas como é que foi fundar, Piero? É uma das primeiras do Brasil. Foi muito desafiador. O que mais me falavam é que eu ia ser preso. Preso? Por quê? Porque no final eu movimentava o dinheiro dos meus clientes e eu não era um banco ainda. A regulamentação que criou o conceito de empresa que eu sou, que chama uma instituição de pagamentos, nasceu em outubro de 2013. E eu já estava operando ainda sem o novo CNPJ na empresa anterior, desde 2012 para 2013. Então as pessoas, elas me questionavam como que eu fazia o que eu estava fazendo, que é guardar o dinheiro de terceiros. E eu dizia, olha, é porque no final do dia, o que eu estou fazendo é eu estou ajudando o meu cliente. Eu pego o dinheiro aqui e mando para ele, eu não guardo aqui. E eu explicava isso e eu recebi dezenas de nãos
de investidores falando, olha, o teu negócio não vai sobreviver, os bancos vão te matar, o governo vai te mandar prender. Então era um negócio, todo mundo achava que era um negócio que não podia ser feito. E daí saiu a legislação, quando saiu aí se entendeu, olha, é algo viável. E inclusive, uma das coisas que é interessante colocar, que o regulador, que é o Banco Central, talvez o melhor regulador do mundo em termos de Banco Central, quando ele criou a legislação de uma forma em que ele literalmente abriu o mercado. Ele falou o seguinte, olha, você quer montar um banco em casa, um banco na sua empresa, monte primeiro, quando você chegar a um tamanho mínimo, aí você vem falar comigo, mas primeiro monta. Isso ele fez em outubro de 2013, o que foi fantástico, porque ele abriu o mercado falando, cara, se você tem uma ideia, faz, depois eu converso com você. E agora, outro ponto que eu imagino que talvez seja desafiador, tenha sido desafiador, é que você fundou a startup em Joinville, né? Uma cidade grande do sul do Brasil, mas está no sul do Brasil, né? Diferente de você estar em São Paulo. Eu lembro até do caso do Nubank, a fundação a gente recebeu em edições atrás a presidente do Nubank, a Lívia Chanes, foi fundada por um colombiano, mas lançou aqui em São Paulo. Você teve dificuldade no início por estar mais longe dos grandes centros financeiros? Sim, no começo foi mais difícil acesso a capital, porque eu não tinha essa possibilidade de estar o dia inteiro conversando com investidores, eu tinha que vir para cá. Mas o que no começo era algo ruim, hoje é uma vantagem. Porque o que acontece? Chega um momento da sua companhia, chega um momento em que você precisa focar. Você precisa chegar todo dia às 8 da manhã e trabalhar. E eu vim muito para São Paulo, justamente para conversar com investidores. E o que eu percebi é que as empresas que elas estão aqui, elas acabam tendo muito barulho ao redor. Muita coisa para fazer que não é fazer o negócio. E o que eu reparei é que, passado essa dificuldade de captação de recursos, eu estar no interior virou um ativo, porque permitiu para mim ter mais foco os meus colaboradores terem mais qualidade de vida. Então, criou-se um ambiente que, de certa forma, é até melhor do que está aqui hoje. Agora, vamos falar de empreendedorismo. Você tem 42 anos, né? Vocês não são gêmeos, você e o Diego? Não, 2 anos de diferença. 2 anos de diferença. Quer dizer, então, quando você fundou a empresa, você tinha 31, 32 anos. Isso aí. Essa cultura empreendedora que você tem, você e o seu irmão, vem de berço? É cultural? Teve influências? Sem dúvida. Minha mãe foi uma empreendedora a vida inteira. Meu avô, meu pai. Então, toda a família teve negócios. Num certo momento foi muito difícil, porque a gente teve muito problema no mercado, né? Plano Collor e tudo mais. E eu tive, ao mesmo tempo, a felicidade e a infelicidade de ver o que é um negócio com sucesso e ver o que é um negócio quebrar. E eu posso dizer que o que mais... Quem quebrou na sua família? A minha mãe. A sua mãe quebrou? Minha mãe, Com qual negócio? Ela tinha uma fábrica de baterias para carro. Baterias. Que era do meu avô. Ela era uma das pessoas que tocava a companhia. E no plano Collor, quando teve o sequestro do dinheiro, eles eram muito alavancados. Eles tinham pego crédito alguns dias antes para fornecer a maior venda que eles tinham na vida. Dias antes. E eles acordaram com o dinheiro tomado e 0 crédito nos bancos. Então eu fui de ter... A empresa da minha mãe tinha 1.000 e poucos funcionários para quebrado em 3 meses. Uau. Eu tinha 10 para 12 anos. Então assim, mas foi interessante. Por incrível que pareça, foi interessante porque isso me fez entender o poder do dinheiro, primeiro. E segundo, o quanto um negócio... ele realmente impacta a vida das pessoas, porque eu consegui ver o quanto esse negócio ajudava milhares de pessoas e de um dia para o outro essas pessoas não tinham empresa, não tinha nada, não tinha emprego. Então, para mim, apesar de ter sido muito traumático, talvez foi uma das coisas que forjou a minha vontade de fazer o Asas. Mas qual que é a maior barreira hoje para fazer negócio e empreender no Brasil? Eu diria que o nosso sistema tributário, que é extremamente complexo,
Eu diria que altas taxas de juros que faz com que o acesso a capital esteja muito difícil e a gente tem um incentivo perverso em que quem tem dinheiro vai colocar o dinheiro em renda fixa e não em renda variável, então ninguém está investindo em coisas de risco. E eu diria que tem uma questão também que, dado a mudança no modelo educacional dos últimos 20 anos, em que ele passou a exigir menos das pessoas mais jovens, você tem um problema de mão de obra qualificada, como você bem colocou agora há pouco. Isso em todos os setores. Porque eu falei especialmente de engenharia porque você falou que está contratando engenheiros na sua companhia. Mas você vê que está generalizado. Sim. Você falou sobre os juros altos, né? Porque as pessoas colocam na renda fixa, não colocam ali na renda variável. Como é que anda a inadimplência? Sobretudo, vamos falar do seu setor, né? Porque você lida diariamente com o pequeno e o médio empreendedor. Nunca teve tão alta, a gente deve bater esse ano perto de 3 milhões de empresas fechadas. É mais que 30, acho que perto de uns 30% mais do que o ano anterior e 3, 4 vezes mais do que anos para trás. E a inadimplência, ela tem afetado mais os pequenos negócios porque eles acabam dando mais crédito por natureza, eles acabam tendo essa relação de vender no prazo, né? Então, sim, os negócios estão sofrendo muito com a inadimplência. 500 milhões de reais, né? Esse número é a receita de vocês... Anualizada. Isso. Só que vocês têm uma meta aí audaciosa, né? 1 bilhão de reais no ano que vem. Isso. Bater 1 bilhão de reais de receita no ano que vem. Anualizado também. Anualizado. Exato. Qual que é a estratégia para bater esse 1 bi? Ser cada vez melhor em atrair novos clientes, então aumentar o que a gente chama de funil, a boca do nosso funil para ter mais clientes, e vender mais produtos para os clientes. Então a gente está cada vez mais apostando em, ok, eu sou bom em trazer o cliente, mas eu tenho que ser ainda melhor em mostrar para ele todos os produtos que eu tenho para eles e fazer com que, ou ofertar para que eles utilizem. A gente chama isso uma estratégia de upsell, ou venda adicional à base de clientes existentes. Então é um vetor duplo, né? Então, mas assim, em outras palavras, vocês estão querendo lançar produtos diversificados no mercado também. Estamos lançando. E você tá como presidente do conselho da companhia. Isso. Você e o Diego, seu irmão, vocês dois estão envolvidos no desenvolvimento de produtos? Sem dúvida, a gente passa a maior parte do nosso tempo pensando nisso. Eu e ele, nós temos uma forma de lidar com o mundo muito complementar. Então, eu sou uma pessoa muito de olhar para o futuro, olhar para frente e trazer essas coisas para dentro de casa. O Diego pega essa visão de futuro e quebra ela em médio e curto prazo para que os times possam implementar essa visão. Então, na prática, a gente meio que trabalha como se fosse: eu olho para fora de casa, trago, o Diego pega o que eu olhei e bota na realidade dentro da companhia. Agora, como é que é lidar ali o dia a dia, a gestão mesmo de uma empresa que tem vários investidores e, ao mesmo tempo, pelo que você fala, é administrada familiarmente, né? É por 2 irmãos, né? Como é que é a relação sua com o irmão? Tem brigas às vezes? A gente há muitos anos profissionalizou a gestão do negócio, então, além de mim e do Diego, nós temos outros 11 diretores. Toda a nossa estrutura de governança, ela também é profissionalizada, por isso que eu sou o presidente do conselho. Então, eu crio essa governança de ter um bom relacionamento com os meus acionistas. Parte do meu trabalho tem a ver com isso, que é a relação com investidores, em que eu crio esse ambiente em que todo mundo está a par e está comprado dos desafios e o caminho que a gente está tomando e apoia muito bem essa visão. É óbvio que quando você fala de uma relação familiar, às vezes você pode ter discussões um pouco mais acaloradas do que a maior parte das pessoas. Por isso que eu pergunto. Mas nós há muitos anos já decidimos em que a gente pode ter a pior discussão da vida. Aí um vira para o outro e fala: vamos tomar um café, a gente vai tomar um café e tá tudo certo. Porque a gente sabe que amanhã a gente vai estar junto de qualquer jeito, não importa o que aconteça.
Então, nós já superamos essa questão de que a gente pode discordar veementemente de um assunto, mas a nossa relação, tanto pessoal quanto societária, é muito superior às nossas opiniões. Então, tu aprende a lidar com o tempo, né? Até porque discussão entre irmãos é natural, né? Exato. E isso é produtivo. Exato. A gente discordar gera muito benefício para a companhia. Piero Contesini, vocês querem abrir capital da empresa? A gente está se preparando para estar pronto quando tiver uma janela, mas dizer que a gente vai logo ou quando é impossível. Tem que existir esse mercado, porque justamente você tem que ter uma conjuntura baixa, os juros têm que estar mais baixo, as economias têm que estar com um ânimo maior. A gente pretende em alguns anos, mas vai depender muito de condições de mercado e se a gente concluir que não existem investidores privados querendo aportar na empresa e continuar, porque a gente sabe que vai reduzir muito a nossa taxa de inovação, né? E vai ser no Brasil ou nos Estados Unidos, essa abertura de capital? O martelo não tá batido ainda. É muito difícil bater esse martelo muitos anos antes. Mas nós temos muita vontade de abrir lá fora, assim como todos os Estados Unidos, sim, a New York Exchange. Mas é muito difícil prever isso agora, porque existem situações em que uma empresa, aqui ela é grande, quando ela vai para lá, ela vira uma empresinha muito pequenininha. Enquanto aqui, apesar da bolsa ser muito menor, eu poderia ser uma empresa muito atrativa para os acionistas locais. Então, eu não tenho essa decisão ainda tomada, eu vou estar pronto para todas as situações. Como é que você avalia o atual momento das startups brasileiras, né? Porque nessa última, mais de uma década de trajetória, da sua trajetória, elas passaram por momentos de altíssimos e baixos momentos, né? Se você pegar 2020, 2021, aquela euforia de muito investimentos em muitas startups, o que mudou radicalmente nos últimos anos. Qual que é o atual momento delas? Acho que o momento atual é que você tem muitas empresas em que elas tiveram que aprender a ser um negócio de verdade, a dar lucro, a dar resultado. E você tem muitos negócios em que eles não eram viáveis. Então, não eram negócios em que tinham os fundamentos, que você muito bem sabe. Então, você está no momento em que está separando o joio do trigo e as empresas que estão crescendo são as empresas que fizeram a lição de casa e se tornaram negócios de verdade, como negócios devem ser, que devem gerar resultado. Então, eu diria que ela criou essa arrebentação em que só sobrevive quem de fato tem negócio que faz sentido. Ô Piero, você é um caso de sucesso, sem dúvida, quando você analisa um negócio, né, uma startup que tem essa representatividade no mercado, né? Você, em pouco mais de 10 anos, mais de 230 mil clientes, essa quantidade de investimentos que você tem recebido ao longo dos últimos tempos, o que foi determinante? Eu sei que você tem 42 anos, você tem uma estrada aí longeva pela frente, mas o que você considera como pessoa e profissional determinante para esse sucesso dessa trajetória da sua companhia? Eu diria que ter tido a sorte, ou talvez estar no lugar certo para trazer pessoas muito boas para nos apoiar. Então eu diria que a gente ter pessoas melhores do que nós nos seus campos foram determinantes, foi uma questão determinante. E buscar sócios que tenham valores e princípios parecidos. Então, você trazer pessoas que elas compram a tua ideia, que elas entendem o que tu está fazendo. E por último, é sempre mirar em decisões de longo prazo. Não sacrificar decisões de longo prazo por curto prazo. Então você tem um paradoxo em que às vezes você é pressionado a sair para vender algo que não está pronto ainda, ou tomar uma decisão de demitir alguém porque falta um pouco de caixa. Então você tem que tomar decisões sempre olhando para o futuro, para que quando você consiga resolver os primeiros problemas do negócio, né, de ganho de escala, você esteja numa posição de vantagem. A gente recebeu em edições atrás aqui no Show Business o Christian Gebara, presidente da Vivo. Ele, inclusive, através da Vivo Ventures, né, ele citou o aporte que ele fez, ele assinou um cheque ali de 35 milhões de reais. Foi
o maior aporte já feito da Vivo para em uma fintech, né, no setor ali. Qual que é o interesse deles, né? Eu estou falando da operadora, da Vivo, em vocês. Excelente pergunta. Um dos maiores desafios de empresas de utilities é como que ela se torna cada vez mais presente no dia a dia dos seus clientes. E a Vivo tem uma base de clientes relevante. Se não me falha a memória, algo em torno de 3 milhões de CNPJs considerados pequenas empresas. E eles sempre tiveram essa vontade de oferecer serviços financeiros para os seus clientes. No entanto, eles aprenderam com a trajetória deles de que construir algo dentro de casa, construir um banco dentro de casa, é talvez tão complexo quanto construir uma operadora de telefonia. Então, eles decidiram... Não é fácil. Não é fácil. Então, eles decidiram que é melhor aportar, comprar um pedaço de uma empresa que está funcionando e está ganhando escala, e a gente está construindo uma oferta conjunta em que a Vivo vai distribuir os produtos do Asas e nós vamos apoiá-los em ofertar os produtos da Vivo para nossa base de clientes. Você recebeu um aporte quase bilionário da Bondo, né, como eu falei ao longo deste bloco, e um dos pilares aí é a contratação de gente, sobretudo engenheiros brasileiros. Como é que é gerenciar um time que está se expandindo, né, que é o seu caso, e ao mesmo tempo manter a cultura da empresa? A gente tem um trabalho muito profundo em estabelecer esse modelo de como a gente gera o negócio. Então, primeiro que a minha companhia é uma companhia remota, todo mundo trabalha principalmente de casa. A gente tem escritórios ao redor do Brasil, mas as pessoas trabalham nas suas casas e a gente cria... Mas todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Mas a sede é em Joinville? A gente tem sede em Joinville, em São Paulo, em Floripa temos escritórios, na realidade. Já tivemos no Rio Grande do Sul, mas deu problema. A gente deve abrir no Nordeste, é o próximo escritório. Só que são centros de apoio. Eles servem para quando as pessoas querem se juntar para fazer coisas. 100% da companhia trabalha de casa. E você vai manter assim? Vou. Por quê? Porque no final do dia, para eu ter acesso aos melhores talentos, eu não consigo juntar essas pessoas no mesmo lugar. Eu consigo ter alguém que é o melhor engenheiro de AI que existe no Brasil e ele pode morar em Belém. Eu nunca vou ter escritório em Belém. Não faz sentido, vai ter 5 pessoas, 10 pessoas lá. Mas pode ter o melhor programador de AI em Belém. Eu não posso criar essa restrição. Primeiro é isso. E segundo, que isso me dá a capacidade de focar no que realmente importa, que é entregar resultado. Então eu não preciso ficar me preocupando com eu ter que o horário que o cara chega porque eu preciso estar com toda a estrutura pronta, posição de trabalho. Eu literalmente o que eu faço é entregue e você vai estar trabalhando comigo. Não entregue, infelizmente, não tem o que a gente possa fazer. Mas vocês monitoram a produtividade? Por indicadores, não por aqueles robozinhos igual algumas empresas fizeram por aí. Exatamente, porque foi um motivo de notícia, inclusive aqui nos programas da Jovem Pan, notícias dadas por mim, inclusive, de um grande banco brasileiro que demitiu profissionais no home office porque monitorou a produtividade desses profissionais e viu que o registro de ponto desses profissionais eram incompatíveis com as atividades nas plataformas digitais. Por isso que eu levanto essa questão e pelo que eu vejo na sua companhia não tem problema então em relação à produtividade dos profissionais, já que todos estão no home office, né? Sim, a gente, óbvio, a gente sempre está construindo controles para que isso seja muito claro, né? Então a gente está sempre definindo o que as pessoas devem fazer e nós cobramos pela entrega. Então, para a gente não é muito relevante assim, a pessoa tá de fato às 8 da manhã com o computador ligado. O que é relevante é, combinamos que você deveria fazer tal atividade, isso todas as lideranças têm todo um processo para isso, você tem que entregar ela. Se tu não entregar ela por mais do que o que a gente acha lógico, você não merece estar aqui dentro. É muito claro. Piero Contesini, pergunta clássica aqui do show business. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Tá. Eu acho que alguém que eu gostei muito de interagir nos últimos anos e me impressionou foi o próprio fundador do Nubank, que você falou muito bem, o Davi. Ele é impressionante. Eu diria que
A Mary, da Bond, é impressionante conversar com ela. Eu diria que Martin Escobar, da GA, que é um dos maiores fundos que tem no mundo. Ele não é meu sócio, mas adoro conversar com ele. Isso de pessoas que eu já interagi, né? Aí, óbvio, você tem inspiracionais. Cara, Jobs é um cara, o Musk é outro, mas não são pessoas que eu consigo sentar na mesa. Não, e são pessoas que sempre estão na pauta aqui quando eu faço essa pergunta. É importante você falar desses 3 nomes aí, que é o cofundador, o fundador do Nubank, a Mary, que é a responsável pelo fundo, né? Pela Bond. Figura extremamente influente, né, no investimentos em internet. Em terceiro, Martin Escobar, da GA. E última pergunta muito rápida. Você falou da importância que foi a regulação, o Banco Central do Brasil. O que você acha do Banco Central brasileiro? Eu diria que está entre os melhores reguladores do planeta, porque ele decidiu que ele ia, além de ser somente um regulador, ele ia promover a inclusão financeira de 100% da população, sem estar à mercê de bancos. Então, ele tomou essa decisão de falar, olha, para o Brasil ser um país próspero no futuro, todo brasileiro tem que ter acesso a serviços financeiros de qualidade, e não é somente inclusão, é acesso, é de fato o cara poder utilizar, não só ser possível utilizar. Isso foi uma agenda que eles criaram, hoje chama BC Agenda Mais, se eu não me engano, começou no começo dos anos 2000, e essa mudança de visão dele fez com que ele realmente passasse a promover mudanças estruturais no sistema financeiro e na regulação. Você está falando do Pix e de várias outras coisas. É que o Pix é o resultado. É o resultado, exatamente, dessa iniciativa, coisas, né? Isso. Piero Contesini, fundador e presidente do Conselho de Administração do Azaz. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. A gente adora receber empreendedores jovens, no seu caso, de grande sucesso. Isso inspira a nossa audiência do Show Business. Por isso, quero parabenizá-lo pela sua trajetória notável, a sua e do seu irmão, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Show Business. Valeu, Bruno. Muito obrigado também. Gostei muito. E olha, o Show Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. Ele cofundou e comanda uma importante marca de moda no Brasil, com 130 lojas próprias no país e 9 no exterior. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Marcelo Bastos, sócio-diretor da Farm. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Marcelo. A Farm no Brasil, que marca criada em 1997 por você e pela diretora criativa Kátia Barros. Eu achei impressionante esse dado. No Brasil, ela corresponde a aproximadamente 60% do resultado da companhia. 60%, ou seja, 40% hoje do resultado de vocês vem do exterior. O que os estrangeiros têm visto da moda brasileira? O que acontece é o seguinte, assim, uma marca brasileira, né, fazer sucesso fora do Brasil, se internacionalizar, na verdade, é um feito, talvez a Farm tenha sido a primeira de vestuário, né, porque é muito caro, é muito arriscado e, de alguma forma, principalmente nos Estados Unidos, né, eles têm sempre, de alguma forma, eles fazem melhor, mais barato, e tem essa dificuldade da gente entrar para realmente pegar um pedaço do mercado. Eu acho que a Farm, ela só conseguiu esse êxito porque, primeiro, ela está pertencendo a um grupo grande de moda, que é o Grupo Soma, né, criado por nós mesmos, né, junto com o Roberto Jataí, da Animale. A gente criou o Grupo Soma, né? E o Grupo Soma teve possibilidade de investimento e de apoio nessa empreitada. E a nossa estamparia,
que a gente já tem há 30 anos uma escola de estamparia no Brasil, que foi muito responsável, foi a ponta de lança e de alguma forma, é a maneira do carioca se vestir, do Brasil se vestir, que eles estão aprendendo a gostar. Do Brasil ou do carioca? É do carioca. Olha, inicialmente, a Farm nasceu em 97, né? Então, ela realmente é o berço do Rio de Janeiro, mas a gente, ao longo desses anos, a gente aprendeu a interpretar também todos os estados do Brasil numa leitura não caricata, né? E levar isso também para fora do Brasil, né? Então, hoje a Farm tem uma linha da Farm que é a Farm Maravilha, que só fala sobre cultura brasileira, né? Então, é claro que a gente vai sempre ser carioca, né? Nossa essência é muito carioca, mas ela é brasileira. São cariocas. Os fundadores são cariocas, mas no final das contas o Brasil é um grande balneário, né? Então, a gente tem orgulho de levar isso tudo para fora. Deixa eu explorar mais um pouco sobre esse crescimento de vocês no exterior, porque a gente gosta de marcas, empresas brasileiras de sucesso no Brasil e que têm feito sucesso no exterior. Hoje, quais os principais mercados de vocês fora? A gente, os Estados Unidos, né, que é o principal, Inglaterra, né, Londres, que a gente já está muito bem posicionado, Paris, né, a gente fez uma pesquisa de mercado quando a gente entrou nos Estados Unidos e aí começou a ganhar relevância nos Estados Unidos. Até pouco tempo, aí mais ou menos há uns 3 anos atrás, a gente teve um convite para ir para Le Bon Marché, na França, e isso inaugurou a nossa entrada no mercado europeu. E a gente fez uma pesquisa de mercado, né, para saber como a gente entraria na Europa. E o que diz, a gente já tinha 5 anos de vida, trouxe 2 grandes informações para a gente. Que primeiro, a gente era uma marca de 5 anos, né, que já tinha awareness de marca de 10 anos. Né? Então isso aí, cara, isso é muito importante, né, para uma marca de moda que está se expandindo. E segundo, que a gente não deveria abrir uma loja em cada capital da Europa. A gente deveria focar em Londres, abrir 4, 5 lojas em Londres, depois Paris, depois Madrid, depois Barcelona. Então, essa foi a nossa estratégia e que está sendo muito bem sucedida com Londres e Paris, a gente já terminando a nossa expansão em Londres e Paris. Eu imagino que deve ter muita diferença nas lojas brasileiras, nessas mais de 100 lojas brasileiras, com as lojas que você está falando nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Paris. Tem muita diferença? Tem muita diferença, principalmente em relação ao price point, posicionamento mercadológico. Quando a gente estava entrando nos Estados Unidos, a gente contratou uma consultoria do Robert Burke, né, uma das principais dos Estados Unidos, que falou assim, Marcelo, se você entrar com o mesmo posicionamento que você tem no Brasil, né, de público e de price point, você vai ser engolido pelas fast fashion. Então, ele sugeriu que a gente subisse 2 degraus ou 3 degraus e fosse por uma faixa de 250 a 500 dólares e que hoje a gente se posiciona nessa faixa de 250 dólares com percepção de marca de 400. Né? Por isso que a gente tem ganho um mercado muito maior, um mercado endereçável muito maior. E foi isso, a gente entrou, eu com muito medo, né? Porque eu só sabia operar aqui no Brasil nesse price point para esse público, e a gente entrou para um público mais sofisticado e com um price point maior. Então o nosso preço médio nos Estados Unidos é 260 dólares, aqui no Brasil, por exemplo, é 90. É 90, tá. Você falou das fast fashion. Qual que é o impacto das fast fashion no Brasil para vocês? Nenhum. Nenhum? Nenhum. As fast fashion não impactam em nada, porque as fast fashion eles não têm marca, né? O que acontece é que as clientes querem comprar uma marca Farm, a marca Farm, não é uma roupa estampada, né? Então a gente construiu o branding, construiu uma marca, conceituar uma marca durante 28 anos. Você veja bem, a Farm é uma marca de 28 anos.
que há 28 anos fala de comportamento jovem o tempo inteiro. E 28 anos depois, continua super desejada, crocante, como a gente costuma falar internamente. Né? O que é esse crocante? Crocante é uma marca desejada, que as pessoas querem usar, querem dizer que usam, né? Que tem orgulho quando estão viajando e olha uma farm em Londres. Então, essa crocância é o que faz uma marca de moda se perenizar. Então, isso é muito difícil. Essa renovação do público, do jeito que a gente faz, ela é invisível por trás das câmeras, mas a gente consegue... Então, fast fashion no Brasil não tem impacto nenhum? As asiáticas também, nenhum. As chinesas que ganham espaço? Nenhum. Para farm, nenhum. A gente está falando de sucesso e a gente aqui no Show Business, a gente gosta de falar de empresas bem-sucedidas, de profissionais bem-sucedidos, como é o seu caso. Mas a sua marca, aliás, hoje e ao longo do tempo, é considerada pelo setor de moda, é considerada a joia da coroa desse grupo que você faz parte, né? Que é o grupo Asas 2154. Asas 2154, porque você citou a Soma. Sim. E que o grupo agora é maior do que a Soma, né? O grupo muito maior. Muito maior, que é o Asas 2154. E você, junto com a Kátia, a Farm, é considerada aí, essa marca é considerada a joia da coroa. Mas esse sucesso todo que a gente está falando neste bloco nem sempre permeou a sua história, nem sempre permeou a história da empresa, porque tiveram muitos problemas. Vocês quase chegaram a falir? Sim, 2 vezes. A primeira vez quando a gente era muito pequeno ainda, que a gente fez uma compra gigantesca e em 2001 a gente tinha 3 lojas bombando, a gente vendia pra caramba e a gente perdeu o controle. Vendia, mas a gente comprou muito mais do que deveria. E aí eu me lembro num dezembro de 2001 que eu olhei pro meu estoque, eu falei, a gente deveria ter, pelos meus cálculos de planejamento, 15 mil peças. Na hora que eu olhei, eu falei, deixa eu contar. Na hora que eu contei as primeiras 5 mil e botei do lado do resto que faltava, eu fui para o hospital. Juro por Deus, isso é verdade. Problema de coração, Não, a minha pressão subiu. Eu falei assim, gente, tô quebrado, tecnicamente quebrado. Era para eu ter 15 mil peças naquela época, com 3 lojas só pequenininho, eu contei 48 mil peças. Onde é que eu fui vender essa loja? Onde é que eu fui vender essa roupa? Em Búzios. Foi aí que nasceu a nossa loja em Búzios, que muita gente pensa até hoje que foi, nossa, a Farm estava bombando, lifestyle, aí o cara teve a sacação de abrir loja em Búzios, olha que legal. Nada disso, desespero total. E a segunda vez foi quando surgiu o Grupo Soma, em 2008, que a gente contraiu uma dívida de expansão muito grande. E aí, 2008, veio, né, o que aconteceu em outubro de 2008, que o mundo praticamente quebrou. E aí veio a necessidade de eu ter que vender um pedaço. Foi aí que eu me juntei com o Roberto. E aí na verdade, foi um grande problema que eu tive, que na verdade ocasionou uma oportunidade incrível de a gente ter criado junto o Grupo Soma. 2 vezes, então, quase faliu. 2 vezes. Quais as lições que você tirou, ou a grande lição que você tirou dessas 2 adversidades que você quase quebrou? Muito simples. Caixa. Foco no caixa. Porque as marcas elas não quebram por competência, né? Pelo regime de competência, né? Pela performance, né? Pelo EBITDA. Elas quebram por caixa. Então, o negócio de varejo de moda é um negócio de dinheiro negativo. Quanto mais você cresce, mais você tem que botar na frente o dinheiro. Porque desde que você começa a comprar o tecido, até, não é nem a roupa chegar na loja, não, até o dinheiro do cliente chegar no teu bolso, depois de não sei quantas vezes e tal, é um negócio de capital de giro negativo. Então você vai crescendo e você vai botando dinheiro e você não percebe. E daqui a pouco, se você crescer muito além do que você deve, você quebra. Assim, isso aconteceu com algumas marcas muito legais de moda no Brasil e a principal foco é foco no caixa, venda, mas o tempo inteiro focando no caixa.
Vocês tiveram dois importantes capítulos na trajetória da Farm. Um que foi essa união com a Animale, que você falou. E agora, essa entrada de vocês nos últimos tempos nesse grupo que é muito maior. Na verdade, o grupo ele se formou... Alexandre Birman, né? Ele se formou com a fusão... Isso, exatamente, do com a grupo fusão. Arezzo, né? Arezzo & Co., com o grupo Soma. E dessa fusão nasceu o Asas 2154, que é o maior grupo de moda da América Latina. E qual é o maior desafio na hora de fundir, na hora da fusão, na hora que acontece a fusão? É absorver a cultura das empresas? Total. É esse o maior? É esse o maior desafio. Nós temos no Asas, nós temos as marcas líderes de segmento em praticamente todos os segmentos da moda do Brasil. Feminino, praticamente todo é nosso, grande parte, né, do masculino, com a Reserva, com a Foxton, com o feminino com a Cris Barros, NV, Farm, Maria Filó, enfim, Carol Bassi, Arezzo, que não preciso nem falar, né, que tem 30 e tantos % de share. Ou seja, todas as nossas marcas são maravilhosas, são incríveis e são muito poderosas. Então, o trabalho agora é um trabalho de cultura, mas ele é um trabalho que é a médio prazo mesmo, é a médio prazo. Isso não é um trabalho de curto prazo, né? Tem lá as sinergias imediatas que se pode conseguir tudo, mas não é isso que vai mexer o ponteiro ali na frente, né? E simplesmente a gente tem que ter essa calma, essa tranquilidade, assim como foi o próprio Soma, quando juntou. Imagina juntar Farm, que não tem nada a ver com Animale. A união inicial de Soma foi essa. A gente demorou 3, 4 anos para compor uma cultura Soma. E é o que vai acontecer naturalmente com o Asas 2154, mas a gente tem que dar tempo ao tempo. É isso. Você não é estilista? Não, eu fico com a parte de negócio. É sempre uma dupla que comanda uma marca de moda. É uma pessoa de negócio e uma pessoa de criativa. Né? Então, assim, é sempre, para todas as marcas do Grupo Soma, é assim que funciona. Você tem uma pessoa ali que cuida... A Kátia Barros, que é a grande musa da moda brasileira, na minha opinião. É um gênio, né? Eu não digo nem por trás da Farm, eu digo à frente da Farm, porque a Farm também tem um detalhe. A Farm é uma marca feminina. Ela é feita de mulheres, hoje não mais para as mulheres, mas como para todo o público, mas ela é uma marca feita por mulheres, né? Assim, você ter uma ideia dos 12 diretores que eu tenho, dos 10 diretores que eu tenho, 8 são mulheres, começaram na Farm no início de carreira, viraram uma das maiores referências em cada departamento, tendo 2 filhos na empresa. Então, assim, isso é uma coisa que me orgulha muito, né? A Farm é realmente uma marca feita por mulheres. Qual é a faixa etária massiva aí do público de vocês? A gente não tem mais isso. Não tem mais, porque você fala muito, a marca jovem. Tudo bem, eu entendo que ela... coloca, o importante é o tempo inteiro você ter uma força motriz que coloca gente jovem para conhecer a marca. Gente jovem para conhecer a marca, mas ela vai até 99 hoje. Né? Então, assim... Não, mas eu levanto isso, faço essa provocação mesmo para você, porque é desafiador, seja qual for o setor, você manter uma marca jovem, uma marca... Dificílimo. Não, claro que é dificílimo. Imagina você que criou uma marca em 1997... Não existia isso daqui, ó, que eu estou mostrando, não existia YouTube, não existia rede social, 1997. E você, em 2025, ser relevante para o público jovem, para o público adulto, para o público de 80 anos que talvez compra a sua roupa porque acredita que ela é jovem. Claro. Dressing happiness. Pois é, e aí, qual é o segredo? Revela aí para nossa audiência qual que é o segredo para se manter jovem, primeiro Marcelo. Que a gente sempre teve um departamento de branding, né? As pessoas não sabiam nem o que era branding. Em 2003, uma das marcas de moda pioneiras em separar branding de marketing.
né? Normalmente, até hoje, né, o branding das marcas fica dentro do marketing, de comunicação, né? A gente separou. Então, cuidar de marca é uma coisa diferente do marketing do dia a dia. Então, desde 2003, de cara, a gente já fez isso. E a gente trabalha muito com projetos, né? Então, a gente tem 2 projetos hoje, por exemplo, uma nova marca que a gente lançou agora, de muito sucesso, chama-se Farm Etc., são produtos lifestyle, né? Todos os produtos que não sejam roupa, né? Então, tem garrafinha, tem mochila, tem capacete de bicicleta, tem prancha de surf, tem skate, tem bicicleta elétrica, tem prendedor de cabelo, isqueiro, ou seja, tem tudo que eventualmente um cliente farm usa no dia a dia, você tem nessa marca nova. Então essa marca nova ela vai ter quantidade de lojas, ela pode ter quantidade de lojas, mesma quantidade de lojas que a Farm tem hoje, por exemplo, né? A gente já tem hoje 3, vai fechar esse ano com 5, e ano que vem vai mais 12. E é um público jovem que compra nessa marca. Então, o contato do público com a marca não vai ser quando ela tiver 18 anos, que ela estiver lá conseguindo vestir o PP lá da marca, mas já vai ser com garrafinha, estojo, caderno, lápis, mochila, necessaire, e ela vai se conhecendo a marca a partir daí. E tem a Farm Futura, que é uma derivação da Fábula, né, que é a marca infantil, que vai falar de 8 a 16 anos, de uma maneira muito diferente de tudo que já se tem aí, né? Porque assim, quando eu pego a minha filha de 8 anos falando assim, eu detesto a Fábula, pai. Ai, pai, não sei o quê. Ela quer usar o quê? Jeans e camiseta, silk, e é isso. Vende aonde isso? Ela vai pra Zara, ela se resolve na Zara. Então, assim, a gente viu essa lacuna e vai se chamar Farm Futura, que a gente já lançou agora em agosto, que também ajuda a gente a renovar esse público. Eu gosto de você porque você fala mesmo até marcas dos concorrentes, né? Fast Fashion, da Zara. Não tem problema nenhum. É bom isso. A gente falou no início do bloco sobre impacto, né, das fast fashion, dos asiáticos, dos chineses, né? Em todos os setores, tá? E na moda, evidentemente, que impacta, embora você tenha falado que não impacta em nada no seu negócio, na sua marca. Qual que é As marcas não podem querer fazer collab com eles. Se as marcas de moda... As marcas brasileiras, você está falando. As marcas de moda brasileiras quiserem fazer collabs, assim... Com essas marcas asiáticas, aí a gente está perdido. Porque a gente vai perder a única coisa que nos diferencia do fast fashion, que é a marca. É a construção da marca, é você vestir a marca, não um vestido estampado. E o conhecimento brasileiro também? A essência? O conhecimento também, mas as o mais importante é a marca. Mas as marcas são... Porque as marcas elas foram construídas e elas têm muito poder, né? Não é só o produto estampado, você está usando um vestido estampado da Farm, né? É muito diferente você estar usando um vestido estampado da Shopee, né? Então, assim, então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas tá tendo muita collab aí, muita parceria entre os brasileiros essa história, as lojas de departamento, né, no Brasil começaram a fazer essas collabs com as marcas de moda, que eu achei que a Farm nunca fez, nenhuma, porque eu acho que é isso, né? A gente começa a perder aquilo que grande a gente ativo. Mais ativo. Exatamente. Então, assim, é isso. Mas, Marcelo, qual que é o momento atual da moda no Brasil? No Brasil? Eu acho que a gente está passando por um momento de renovação, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de renovação, né? A volta da São Paulo Fashion Week com os grandes talentos, né? O varejo de moda está sofrendo muito, né? O varejo de uma maneira geral, mas o varejo de moda principalmente, porque as marcas, não dá para você investir com os juros a 15%, né? Assim, então você pega às vezes uma marca muito legal, bacana, mas ela tem problema de caixa, porque ela não consegue se financiar, né? Então a gente está passando por um momento difícil de expansão, porque no final das contas as marcas elas só se permanecem
se ela tiver um negócio por trás que faça isso acontecer. Então, aí você pega grandes talentos, cara, abre uma loja, 2 lojas, cara, não consegue seguir adiante. Né? Então, esse é um grande problema que a gente está passando agora, esses juros altos para o negócio de varejo de moda também. Marcelo, você é bom de papo e eu sei que a sua história é longeva. Você tem quantos anos? Eu tô com 59. 59 anos. Sua história só a criação da Farm foi em 1997. Mas aí eu pergunto, eu imagino que parte da nossa audiência também está se perguntando como um engenheiro caiu no mundo da moda. Essa história é muito engraçada, né? Porque a nossa vida, ela muda de uma hora para outra por conta de um detalhe. Eu estava todo na carreira tecnológica, né? Que eu estava falando com você, plataforma de exploração de petróleo, trabalhava em Furnas. Aí quando eu fiz um concurso para Petrobras, para mais ou menos a mesma função de Furnas, faltava só, eu passei, né? Aí só faltava o teste psicotécnico, aí eu fui pedir exoneração de Furnas, né? Porque eu já tinha passado. Sei lá, eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que não passou no teste psicotécnico. E aí, por conta disso, eu trabalhava com o pai eu já conheci o pai da Kátia, né? E ele tinha um negócio de... Vocês são amigos de infância? A gente é amigo de infância. Tá. E a gente ele tinha um negócio de jornais argentinos e tal. Só sei que aí eu escrevi uma carta para o presidente da Petrobras, cara, pedindo... Cara, eu fiz um teste psicotécnico para Furnas quase igual. Por que eu não passei? Enquanto eu esperava a resposta, ele me sugeriu trabalhar no negócio dele, de distribuição de jornais e tal, argentinos aqui no Brasil. Aí eu peguei o negócio dele, eu fiquei muito encantado. Eu falei assim, Nésio, mas isso aqui não pode fazer assim? Ah, pode, eu não vou fazer não. Se você quiser, faz aí, eu te dou aí um percentual. Aí outra coisa, eu falei, não, mas vamos fazer isso aqui. Não, faz aí você. No final das contas, em 4 meses, eu tripliquei o faturamento do negócio. E aí... Brilhou o olho? Brilhou o olho. Eu falei assim, que é isso aqui que eu não conhecia? Essa coisa de você poder botar para fora, né? Esse empreendedorismo na veia. Quando chegou a resposta da Petrobras, até deu possibilidade de fazer vista de prova e tal. Eu não queria mais nada de Petrobras, eu não queria mais de carreira de engenheiro, eu não queria mais nada. Eu queria empreender. E foi a partir daí que eu me descobri empreendedor e aí que mudou a minha vida completamente. Independente que eu fosse investir, né? Aí depois acabou que a gente foi para moda por conta do talento da Kátia. Mas até antes mesmo da Farm nascer, a gente teve um revés de uma franquia aqui de São Paulo, onde num primeiro ano a gente perdeu tudo, tá? Assim, a Farm começou já nesse cenário. Já nesse cenário. Né? Então a gente perdeu tudo, o apartamento em Ipanema de 2 quartos, carro 0 quilômetros, para depois a Kátia entender, visualizar a possibilidade de construir, começar a fazer uma coleção, e foi outra, e aí a gente está aqui até hoje. Eu sei que você não é estilista, né? Eu estou destacando essa sua formação de engenheiro, mas você é um executivo extremamente importante no setor de moda. Para você, o que é ser chique? O que é ser chique? Eu acho que hoje, o que é ser chique é ser ético. Né? E a gente tem muita preocupação. Farm desse tamanho, com essa amplitude, com esse megafone enorme que ela tem na mão dela, de ser ético e seguir ético. Inclusive, a gente estava conversando ontem isso. A coisa mais importante, a Kátia estava falando isso com a gente numa reunião de diretoria de planejamento estratégico, e a gente colocou e a gente elegeu exatamente isso. A gente, cara, ser ético ser mais chique possível é você ser uma pessoa. E o que não falta no seu guarda-roupa? Preto. Roupa preta. Eu acho que a gente reparou um pouquinho aqui, que tá todo preto. Preto é o... assim, eu me visto de uma maneira básica, não me visto só de preto, claro, mas de uma maneira básica, que eu acho que aí o homem nunca vai errar. O que um profissional de moda precisa ser? Você que lida com... São quantos funcionários? A gente tem, assim, diretamente, que na célula Farm são 2.000, mas... Cara, assim, se você for botar loja, se você botar loja, vai para 7.000. O que você valoriza num profissional de moda? Você falou muito da jovialidade, né? O que eu valorizo num profissional de moda
eu vou dizer para você, pensar com planejamento, né? O planejamento comercial, o planejamento de produto, por muito tempo ficava alijado e sempre era o mix, era o estilo, né? E era o comercial, né? O planejamento, hoje em dia, nenhum profissional que trabalha comigo que não entenda muito bem de planejamento, porque você fazer a gestão do negócio de varejo três variáveis, né? Venda, margem e estoque, né? Vender o máximo possível, com a maior margem possível, gastando menos de estoque possível, né? Hoje em dia, um negócio de moda, se ele não tiver um planejamento comercial muito bem feito, e que não é só o mix, não, do estilo, não, porque na verdade as pessoas pensam que a coisa mais importante de um negócio de moda é a qualidade de mix, e não é. É justamente o binômio qualidade de mix com aposta em cada um desses itens. É isso que faz a diferença. E isso que constrói o planejamento. O planejamento, ele é o camisa 10 do time. Ele joga com o estilo lá no iniciozinho do produto e tal, troca com o marketing, brand e tal, e entrega para o comercial fazer o gol. E ele comanda todo esse cronograma. Então, todo profissional de moda tem que ter uma noção muito clara do cronograma do negócio de moda, desde o início até a roupa chegar na loja. Esse é Marcelo Bastos, cofundador de uma marca extremamente importante de moda no Brasil, ao lado da Kátia Barros, que você... Toda poderosa. A toda poderosa, que você tem uma grande admiração, dá para ver nos seus olhos o quanto você... Não só por ela, mas para todas as mulheres que fazem a Farm o que é. Marcelo Bastos, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer enorme. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.